Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de Adobe Illustrator. O objetivo do curso interativo de Adobe Illustrator CS6 é capacitar o aluno para a utilização plena deste software, além de apresentar conceitos básicos de ilustração. Escolha o que deseja fazer, ou peça a ajuda de seu professor. Nesta aula, você irá aprender a utilizar os efeitos disponíveis no Illustrator CS6 e gerenciá-los no painel Aparência. Olá, seja muito bem-vindo à aula 8 do curso de Illustrator CS6. Na aula de hoje, você irá aprender muitas coisas novas do programa Illustrator. Hoje veremos os efeitos disponíveis no programa e também como gerenciar os efeitos aplicados através do painel Aparência. Para a aula de hoje, vamos construir uma nova ilustração, utilizando novas técnicas. Vamos começar? Muito bem, nesta aula iremos criar uma cesta de frutas. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena introdução ao tema da aula de hoje. O Illustrator inclui vários efeitos que você pode aplicar a um objeto, grupo de objetos ou mesmo a uma camada toda. Estes efeitos têm como função alterar as características do objeto a fim de criar novas aparências. Após a aplicação de um efeito a um objeto, esse efeito aparece no painel Aparência. Abra o painel Aparência clicando aqui. No painel Aparência é possível editar o efeito, movê-lo, duplicá-lo, excluí-lo ou salvá-lo como parte de um estilo gráfico. Recolha o painel Aparência clicando aqui. Este objeto foi criado com a ferramenta Caneta. Iremos utilizá-lo mais à frente. Agora, vamos dar início às criações da aula de hoje. Vamos criar um objeto e depois aplicar nele um efeito. Ative a ferramenta Círculo. Com a ferramenta ativa, clique aqui e arraste até aqui. Ative novamente a ferramenta Seleção. Agora, vamos alterar os atributos de cor do objeto antes de aplicar o efeito. Com o atributo Cor de traçado ativo, selecione a opção Nenhum. Agora, ative a opção Atributo Cor de preenchimento. Abra o painel Cor. Vamos aplicar neste objeto a cor vermelha. Clique nesta parte do espectro. Recolha o painel Cor. Muito bem, agora que o objeto está pronto, já podemos aplicar o efeito, e fazemos isso através do menu Efeitos. Abra o menu Efeito clicando aqui. Os efeitos disponíveis no Illustrator ficam armazenados no menu Efeito. Vamos entendê-lo. Aqui, na metade superior do menu, estão os efeitos de vetor, ou efeitos do Illustrator. É possível aplicar tais efeitos a objetos de vetor ou ao preenchimento e traçado de um objeto de bitmap. Os efeitos disponíveis aqui na metade inferior são efeitos de rasterização ou efeitos do Photoshop. É possível aplicá-los a objetos de vetor ou de bitmap. Para o objeto que está selecionado, vamos aplicar um efeito de vetor. Abra as opções de efeitos 3D. Clique na opção Revolução. O efeito Revolução 3D varre um caminho ou perfil em direção circular, ao redor do eixo vertical, para criar um objeto 3D. Sei que a teoria parece muito complexa, mas vendo o resultado do objeto, você irá entender melhor.
Por isso, clique em Visualizar. Veja o que ocorreu. O objeto adquiriu dimensões 3D. Agora vamos entender um pouco a caixa de opções. Nesta caixa de visualização, temos uma representação de como está sendo aplicada a perspectiva do objeto. Aqui temos em valores a posição da perspectiva do objeto. Nesta parte, temos determinado como foi aplicado o efeito 3D. E, por fim, temos determinado qual o efeito aplicado ao objeto. Todos os atributos aqui falados são editáveis. Para este exemplo, vamos manter tudo como está. Para concluir, clique em OK. Muito bem, veja o resultado do efeito. Conseguimos criar uma esfera. Agora eu vou criar um outro círculo para aplicarmos o efeito novamente. Abra o menu Efeito. Abra as opções de 3D. Clique em Revolução. Ative a opção Visualizar. Muito bom! Até agora não há nada de diferente do primeiro objeto que foi criado, não é mesmo? Porém, neste objeto iremos alterar a sua perspectiva, ou seja, o modo como o vemos. E para essa edição, vamos utilizar esta representação. Clique aqui e arraste até aqui. Veja aqui na prancheta que temos a possibilidade de ver o desenho representado por linhas e grades. Desta forma, é possível entender melhor qual a perspectiva dada ao objeto. Para concluir, clique em OK. Muito bem, agora para ganharmos tempo, vou criar para nós o restante dos objetos da ilustração. Excelente! Agora temos aqui criados todos os objetos que irão fazer parte da ilustração. Veja que temos mais 2 maçãs e também 2 laranjas. Para estas 2 laranjas, iremos aplicar novos efeitos. Com a ferramenta Seleção ativada, clique neste objeto. Agora abra o menu Efeito. Para este objeto, vamos aplicar um efeito de rasterização. Como temos muitas opções de efeitos, a melhor maneira de selecionar o efeito ideal é abrindo a galeria de efeitos. Clique em Galeria de Efeitos. Ótimo, chegamos à galeria de efeitos. Vamos entender como ela funciona. Aqui temos em destaque o objeto selecionado, que irá receber o efeito. Você deve estar estranhando o modo como ele está sendo exibido, mas isso ocorre porque já há um efeito aplicado nele. Clique aqui. Em toda essa parte, temos os efeitos disponibilizados pelo programa. Eles são divididos em categorias de acordo com sua classificação. E, por fim, aqui temos os atributos editáveis de cada efeito. Para ficar mais claro, vamos aplicar alguns efeitos para que você entenda melhor. Clique no efeito Aquarela. Clique no efeito Plastificação. Vamos conhecer mais categorias de efeitos. Abra a categoria Distorção. Clique no efeito Vidro. Abra a categoria Traçados de Pincel. Clique na barra de rolagem e arraste até aqui. Clique no efeito Arestas Acentuadas. Percebeu quantos efeitos estão disponíveis no Illustrator? Basta ter criatividade para utilizá-los. Agora, vamos selecionar o efeito que será aplicado no objeto.
Clique na barra de rolagem e arraste até aqui. Clique no efeito Foto Granulada. Muito bem, agora vamos fazer uma pequena alteração no efeito. Mas antes disso, é importante que você saiba de algo. Clique aqui. Aqui nesta parte, também temos disponíveis os efeitos de rasterização. É possível modificá-los através deste menu flutuante. Clique aqui para recolher o menu de efeitos. O que vamos alterar neste efeito é sua intensidade de granulado. Para isso, basta mover o marcador pela barra ou então determinar numericamente o valor do atributo. Clique aqui e arraste até aqui. Para concluir, clique em OK. Agora que o efeito foi aplicado, vamos ver como ele fica descrito no painel Aparência. Abra o painel Aparência. Muito bom! Vamos entender como funciona a disposição das informações no painel. Aqui temos descrito o objeto que está selecionado. Nesta parte, temos descritos os atributos de traçado e preenchimento. Aqui temos o efeito que foi aplicado ao objeto. Este símbolo indica que há um efeito sendo utilizado. De forma geral, no painel Aparência, encontramos a descrição de todos os atributos do objeto selecionado. Nesta parte, temos a possibilidade de ocultar cada atributo. Vamos ver como funciona. Clique aqui. Veja que o efeito que foi aplicado ao objeto foi ocultar. Clique aqui novamente. Como você viu, por aqui também podemos alterar estes atributos. Recolha o painel Aparência. Muito bem, vamos dar continuidade à edição dos objetos desta ilustração. Selecione este objeto. Neste objeto também será aplicado um efeito de rasterização. Abra o menu Efeito. Clique em Galeria de Efeitos. Como já havíamos utilizado um efeito de rasterização no objeto anterior, o programa mantém este efeito como padrão. Mas, para este objeto, será utilizado um outro efeito. Abra a categoria Distorção. Aplique a opção Vidro. Neste efeito, também iremos alterar o valor dos atributos. Clique aqui e arraste até aqui. Clique em OK. Excelente! Estamos quase finalizando esta ilustração. O que temos que fazer é editar este objeto, que será a cesta. Selecione o objeto. O que iremos fazer neste objeto é aplicar o mesmo efeito que foi utilizado para a criação das maçãs. Abra o menu Efeito. Abra as opções de 3D. Clique em Revolução. Ative a opção Visualizar. Clique em OK para confirmar. Agora vamos levar este objeto até as frutas. Clique aqui e arraste até aqui. Agora, é preciso acomodar corretamente as frutas no cesto criado, mas deixe que eu faça isso para nós. Muito bem, nossa ilustração já está com todos os seus elementos prontos, mas é preciso ajustar alguns detalhes.
Veja que aqui na parte da frente as frutas parecem que estão saindo do cesto, e isso não é bonito para a ilustração. Você tem alguma ideia do que podemos fazer? Se alterarmos a ordem dos objetos na camada, as frutas vão ficar atrás da cesta. Então, o que precisamos fazer é criar uma máscara de recorte. Uma máscara de recorte é um objeto cuja forma mascara outro objeto, de modo que apenas áreas que se encontram dentro da forma ficam visíveis. Isso pode parecer muito complicado, mas na verdade é bem simples. O que precisamos fazer é criar um objeto que sirva como limite para as frutas. E como se trata de uma cesta, o ideal será que esse objeto seja criado com a ferramenta caneta. Ative a ferramenta caneta. Antes de começar a criação do caminho, vamos editar os atributos que estão aplicados na ferramenta caneta. O primeiro é a cor do traçado. Clique aqui para abrir o menu Cor. Aplique a cor preta. Recolha o painel Cor clicando aqui. Agora, ative o atributo Cor de preenchimento clicando aqui. Clique aqui para aplicar a opção Nenhum. Com os atributos da ferramenta caneta prontos, precisamos criar um caminho que circule as frutas no limite da cesta. Clique aqui para determinar um ponto inicial. Agora, clique aqui e arraste até aqui. Isso mesmo! Agora, como você já aprendeu a construir caminhos utilizando a ferramenta caneta, deixe que eu termine para você. Muito bem, o caminho foi criado. Agora o próximo passo é selecionar todos os objetos que farão parte da máscara de recorte. Ative a ferramenta Seleção. Aqui temos um pequeno detalhe. Como o caminho que foi criado já está selecionado, é preciso utilizar a tecla Shift para selecionar os outros objetos sem retirar a seleção daqueles que já estão selecionados. Pressionando a tecla Shift, clique neste objeto. Pressionando a tecla Shift, clique neste objeto. Ótimo! Agora deixe que eu termine de selecionar os outros objetos da cesta. Com todos os objetos selecionados, vamos criar a máscara de recorte. Clique com o botão direito do mouse sobre a seleção. Clique em Criar máscara de recorte. Clique fora para retirar a seleção. Muito bom! Agora todas as frutas do cesto estão perfeitamente encaixadas à cesta. Agora, como parte dos detalhes finais da ilustração, vamos aplicar um efeito no cesto. Selecione o cesto. Abra o menu Efeito. Abra as opções de filtros SVG. Clique na opção Aplicar filtro SVG. Muito bem, estes são os filtros disponíveis pelo programa Illustrator. A principal diferença entre um filtro e um efeito é que o filtro modifica permanentemente um objeto, enquanto o efeito e suas propriedades podem ser alterados ou removidos a qualquer momento. O filtro fica totalmente associado ao objeto. Vamos selecionar o filtro que será aplicado ao objeto. Clique aqui e arraste até aqui. Selecione este filtro. Clique em Visualizar.
Pelo fato dos filtros alterarem os objetos permanentemente, eles deixam o arquivo maior, ocupando mais espaço de armazenamento. Por isso, aplique os filtros disponíveis apenas em objetos que sejam essenciais à ilustração. Clique em OK para confirmar. Por fim, vamos alterar a cor do cesto, e para isso, vamos utilizar o painel Aparência. Abra o painel Aparência. Podemos gerenciar os atributos do painel utilizando também o menu do painel Aparência. Abra o menu do painel Aparência. Neste menu temos algumas opções de edição e gerenciamento de efeitos. Recolha o menu do painel Aparência clicando aqui. Por se tratar de objeto criado por um efeito em 3D, a cor que vemos no objeto atribui-se ao preenchimento do objeto. Selecione o atributo de traçado. Veja que no momento em que selecionamos o atributo, ficam ativas suas partes editáveis. Abra as opções de cor. Aplique ao traçado esta cor. Recolha o painel Aparência. Para terminar, vou colocar apenas alguns detalhes na ilustração. Excelente! Desta forma, concluímos a ilustração. Você aprendeu muitas coisas hoje, não é mesmo? Os efeitos e filtros disponíveis pelo Illustrator transformam simples objetos em incríveis ilustrações. Para utilizar estes recursos, basta ter criatividade, já que sua aplicação é muito simples. Agora, vamos encerrar o programa. Abra o menu Arquivo. Clique em Fechar. Clique em Sim. Nos botões de comando, clique em Fechar. Olá! Gostou desta aula? Hoje você viu muitas coisas novas, não é mesmo? Conheceu os efeitos disponíveis no Illustrator e como eles podem transformar simples objetos em desenhos incríveis. Além disso, aprendeu que o painel Aparência é utilizado para gerenciar todos os atributos de um objeto. Por hoje é isso. Espero que esteja gostando do curso. Até a próxima! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.